Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Amado, satisfação imensa ter com vocês aqui no nosso curso 2018 para servidor do Instituto Nacional do Seguro Social com a disciplina Direito Previdenciário. Bom, no início dessa primeira aula é imprescindível que eu explique como vai se proceder o curso e também as dicas de estudo, porque é uma longa caminhada após toda a gravação das aulas de Direito Previdenciário. Bom, o nosso curso vai abarcar todo o programa de Direito Previdenciário. E aqui vai abarcar tanto o técnico do Seguro Social, quanto o analista ou mesmo o perito médico previdenciário. A legislação básica que nós vamos trabalhar, além da parte de Seguridade Social na Constituição, que é a primeira etapa que vai envolver a gravação das primeiras aulas, que é o estudo do artigo 194 até o artigo 204 da Constituição, nós temos duas leis pilares que são os principais pontos de cobrança da prova de direito previdenciário para o INSS. A Lei de Custeio da Seguridade Social, a Lei 8.212 de 91, e a Lei 8.213, também de julho de 91, que regula os benefícios e serviços previdenciários no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Lei de Custeio, Lei 8.212, Lei de Benefícios e Serviços, Lei 8.213 de 91. Só que, além disso, nós temos que estudar alguns pontos atualizados do regulamento da Previdência Social. Talvez esse seja o caminho mais perigoso a trilhar e eu estou aqui para te orientar e passar o filtro. O Decreto 3.048 de 99, doravante denominado Regulamento da Previdência Social, tem artigos que nunca foram atualizados, desde modificações da Lei 12.470 de 2011 para cá. E aí existem pontos atualizados desse decreto que caem em prova. A gente vai pontuar e fazer esse filtro para vocês ao longo das aulas. Além dessas normas, temos normas correlatas que fazem parte dos temas do programa. Por exemplo, a Lei Complementar 142 de 2013, Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Segurado Deficiente. A importantíssima Lei 10.666 de 2003, que traz artigos tanto ligados ao custeio da Previdência Social, quanto à parte de benefícios. A Lei 9876 de 99, que é a Lei de Criação do Fator Previdenciário, que modificou as regras do salário de benefício desde 2009 para cá. E a gente vai trabalhar com tudo isso. Os slides de aula, a Especial Jus, o curso especialmente feito para você, converte em PDF e vai te instruir ao longo dessas aulas. Então você vai ter um PDF contendo os slides de aula. Embora se cuide, teoricamente, de um curso teórico de direito previdenciário, não ficaria bom se eu não mostrasse para vocês como o tema já foi cobrado ao longo de provas anteriores do INSS, principalmente a prova de 2016. A prova foi aplicada pelo SEBRASP, antigamente chamado de CESP. Então a gente vai trazer aqui algumas dezenas de questões anteriores, depois que explicarmos o tema para você ver como foi cobrado no concurso anterior, para você sentir como a matéria cobrada na prova do INSS. E essa vai ser a nossa sistemática. Nós vamos disponibilizar um simulado com questões de direito previdenciário, algumas questões oficiais, e outras feitas pela banca Frederico Amado, ou seja, questões que eu mesmo elaborei. Isso faz parte do nosso pacote aqui de direito previdenciário para o INSS. Sejam bem-vindos ao curso, basicamente é assim que se procede. Em relação ao estudo, a minha dica é a seguinte: assistir a videoaula ao lado da legislação previdenciária. E esse é um ponto também de inovação desse curso, Eu vou fornecer para vocês a legislação previdenciária selecionada. Já comecei, já fiz metade do trabalho. As normas que vocês precisam estudar conjuntamente com as aulas. Vai ser postado também juntamente com o respectivo PDF. Ademais, é necessário fazer um estudo doutrinário para poder pegar uns pontos extras, para poder dar uma reforçada. E a indicação para o concurso do INSS é a nossa sinopse de direito previdenciário. Vocês estão vendo aí na tela a edição 2018 da amarelinha. É a 9ª edição. Vocês estão vendo uma imagem do site aí da editora Juspodium. É a sinopse número 27 da coleção Sinopses para Concursos. Essa é a dica
de estudo para o concurso do INSS. A dica é essa, esse é o livro, apenas a parte lá dos capítulos de regime próprio de previdência social e de regime de previdência complementar não fazem parte, todo o resto do livro faz parte, inclusive ele contempla a parte de crimes praticados contra a Seguridade Social. Digamos, o livro tem 730 páginas aproximadamente, a gente faz uma compilação para o INSS, vai ficar em torno aí de 550 a 600 páginas, e ao longo do curso, ela está inclusive aqui, ó, é um dos meus livros que está aqui na minha estante de livros de direito previdenciário, nós vamos pontuando os temas que vocês precisam estudar. Então, aí, aula por aula, eu vou abrindo a amarelinha e mostrando o ponto que você vai estudar. Então, o nosso estudo é o seguinte, a videoaula. O nosso estudo também vai contemplar a legislação correlata para fazer o estudo da lei seca, a amarelinha, e você precisa fechar com a resolução de questões. Vamos fazer um simulado aqui com dezenas e dezenas de questões de provas de direito previdenciário, fora as questões das provas anteriores do INSS que a gente vai mostrando ao longo das aulas, e aí você vai se atualizando. A gente tem aqui, por exemplo, o Revisaço do INSS, o Revisaço de Direito Previdenciário, existem livros nossos aqui na editora Juspodium também com esse foco específico de questões, sem prejuízo de você baixar questões, além das que nós vamos fornecer, você tem que resolver ao máximo o número de questões de direito previdenciário nos concursos públicos para poder você ter um elevado desempenho. Essas são apenas as orientações preliminares. Ao longo do curso a gente vai passar todas as orientações que se fizerem necessárias para o bom aprendizado. Não dá para falar tudo aqui em 7 minutos, a gente vai falando isso ao longo das aulas. Bom, a primeira etapa do nosso curso, que vai abarcar, além desta aula, já é uma etapa que tem enorme relevo e cobrança na prova, que é o estudo da Seguridade Social dentro da Constituição Federal de 1988. Você está vendo aqui, ó, parte 1 dos nossos slides, normas constitucionais da Seguridade Social, artigos 194 até 204. Essa parte é extremamente importante. Nessa primeira aula já vou trazer aos senhores questões de prova em cima desses dispositivos. São 11 artigos envolvendo o estudo da Seguridade Social na Constituição. O artigo 94, ele traz a composição e os princípios da Seguridade Social, extremamente importante. O artigo 195 traz a parte de custeio, é o fundamento da Lei 8.212 de 91. Do artigo 196 ao artigo 200, nós temos artigos inerentes à saúde pública. O 201 e o 202 são artigos da Previdência Social. E o 203 e o 204 são os artigos da assistência social brasileira. Lembrando que esse assunto foi de enorme relevo no último concurso, tanto que a gente destacou, além desse curso, nós temos um outro curso bem menor, aqui que você encontra aqui na Especial Juros, de direito assistencial para o concurso do INSS. E é com essa temática que nós vamos iniciar o estudo constitucional da Seguridade Social, a partir do artigo 194. Bom, a Seguridade Social é um sistema de proteção social do povo brasileiro. Nós vivemos em sociedade e estamos sujeitos a riscos sociais. Alguns riscos sociais a gente programa, por exemplo, eu vou ficar idoso, você programa para ficar idoso. Você fica idoso, tem vezes que você não consiga mais trabalhar. Aí você se programa para ter uma proteção, exemplo de uma aposentadoria por idade. Mas também existem riscos sociais imprevisíveis, ninguém quer ficar inválido. A morte é certa, mas a morte precoce acaba sendo risco social. Ninguém se programa, salvo um louco, a morrer precocemente. Então, vivendo em sociedade, estamos sujeitos a esses riscos sociais. E é aqui que vai entrar em campo a Seguridade Social brasileira. A Seguridade Social é um sistema nacional que envolve as entidades federativas, envolve a União, envolve os estados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros, que objetiva a sua proteção
contra riscos sociais previstos em lei. Né? Nós temos aqui no nosso slide, no capítulo 2 da Constituição Federal, da Seguridade Social, a seção 1 das disposições gerais. E a nossa Constituição prevê que a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A nossa Seguridade Social, ela tem uma composição de 3 direitos sociais, que são os direitos previdenciários, os direitos assistenciais e os direitos à saúde pública. E essa já é uma questão típica de prova. Muitas vezes o examinador coloca outros direitos sociais no âmbito da Seguridade Social, o que, obviamente, vai tornar a questão falsa. Se a questão de prova disser que a educação faz parte da Seguridade Social, é falso, não foi uma opção da Constituição. A educação é importante, mas parte da Seguridade Social não é. Se disser que o trabalho, o lazer, a cultura fazem parte da Seguridade Social, igualmente falso. No modelo de Seguridade Social do ordenamento jurídico brasileiro, nós só temos 3 direitos sociais: os direitos previdenciários, os direitos à assistência social e os direitos à saúde. E vejam, a Constituição colocou essa atribuição nas costas do poder público com a participação da sociedade. Se na prova disser, somente cabe ao poder público efetivar os direitos à Seguridade Social, a questão é falsa, porque a Seguridade Social é um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos com a participação da sociedade, objetivando efetivar direitos sociais à previdência, assistência social e saúde pública. A diferença é que, enquanto para o poder público a Constituição determina que a Seguridade Social seja efetivada, para o setor privado nós temos uma discricionariedade. Eu vou dar um exemplo em cada área. Uma entidade privada filantrópica que cuida gratuitamente de pessoas idosas. O faz porque quer, mas é o setor privado ajudando na assistência social. Um hospital privado que está atendendo pela rede pública do Sistema Único de Saúde é um exemplo do setor privado atuando na saúde pública brasileira. E até na área previdenciária nós temos exemplo, que são as instituições de previdência privada. O Estado é obrigado a prestar seguridade social. Já o setor privado o faz quando quer, não é uma imposição. Daí nós podemos definir a Seguridade Social brasileira como um conjunto de ações. Ações de iniciativa tanto dos poderes públicos quanto da sociedade como um todo, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado, para efetivar os direitos sociais, 3 direitos sociais, previdenciários, assistenciais e de saúde. Voltando aqui para o nosso slide, vejam, saúde, previdência e assistência social. Aqui nós temos uma situação, depois a gente vai trazer aqui as nossas questões selecionadas, extremamente importante. A Seguridade Social ela pode ser dividida em subsistema contributivo e subsistema não contributivo. Vejam, pessoal, isso é extremamente importante e é fundamento para todo o nosso aprendizado. Nós temos a parte contributiva da Seguridade Social, que é apenas a Previdência Social, e nós temos a vertente gratuita da Seguridade Social, também chamada de não contributiva, que tem 2 moradores, que são a assistência social e a saúde pública. Essa compreensão vai justificar inúmeros ensinamentos que nós vamos passar aqui aos senhores ao longo das aulas.
Professor, a Previdência Social é contributiva? Está no artigo 201 da Constituição Federal. A Previdência Social vai se organizar na forma de regime geral de caráter contributivo. A Previdência não é dada para todo o povo brasileiro, não. A gente vai ver na evolução histórica em breve, o tema cai bastante em prova e traremos questões, que adotamos o modelo de Previdência contributiva alemão, lá de Otto von Bismarck, da Lei do Seguro Social alemã, de 1883. Os benefícios previdenciários só são concedidos a segurados e dependentes desses segurados. E o segurado ele tem que pagar efetivo, nos casos presumidos em lei, um tributo denominado contribuição previdenciária. Se tem um autônomo que trabalha na rua aqui em Salvador como camelô e nunca pagou uma contribuição previdenciária, ele não é segurado. Se ele morrer, a mulher dele não vai receber pensão por morte, porque ele não era segurado, ele não contribuía. Se ele tiver um acidente e se tornar inválido, ele não vai receber uma aposentadoria por invalidez, porque ele não é segurado da Previdência Social na medida em que não verteu o pagamento do tributo denominado contribuição previdenciária. É por isso que a Previdência Social no Brasil ela é contributiva. Ela só protege o segurado e o dependente desse segurado. E para ser segurado tem que verter, evidentemente tem casos que são presumidos, o recolhimento da contribuição previdenciária. Já a assistência social e a saúde pública são dadas gratuitamente. Você não paga uma contribuição para a saúde. Antigamente no INAMPS, antes da Constituição, era assim, um modelo pré-constitucional, né? Eu nem peguei essa época, eu sou de Angélica para cá. É só o estudo histórico mesmo. A assistência social também é de graça. Você abre lá, a gente vai estudar o artigo 203 da Constituição, que fala que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente do pagamento de contribuição. Ninguém paga uma contribuição assistencial para ter um Bolsa Família, um benefício Bolsa Família. A saúde pública, artigo 196 da Constituição, é direito de todos, dever do Estado. Você tem direito, sem ter contribuído para a saúde, de ter atendimento gratuito na rede pública do Sistema Único de Saúde. É por isso que nós temos que fazer essa divisão. Dividir a Seguridade Social na parte contributiva, tendo apenas um morador, que é a Previdência Social, com base no artigo 201 da Constituição, e a parte gratuita não contributiva, com 2 moradores, saúde pública, artigo 196, e assistência social, que é o artigo 203 da Constituição Federal de 1988. Vejam, eu falei que vou trazer questões das provas anteriores do INSS, e essa questão veio da prova do concurso de 2015. Avaliem se a questão é verdadeira ou falsa, depois vamos mostrar o gabarito. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E é evidente que essa questão somente pode ser verdadeira. Foi a questão mais fácil do concurso anterior. A questão que reproduziu o caput do artigo 194 da Constituição Federal de 88, mostrando para nós a composição do Sistema Nacional da Seguridade Social. Ok? Professor, já existia previdência social, assistência social e saúde pública antes da Constituição? É claro que sim, são seculares. A gente vai ver, inclusive, que a Previdência Social está perto de fazer aí 100 anos. O marco inaugural, de acordo com a doutrina, muito cai em prova, foi a Lei Eloy Chaves, decreto 4682, de 24 de janeiro de 1923. Então, Previdência Social, assistência social e a saúde pública já existiam antes da Constituição de 88. Mas a Seguridade Social é criação desse artigo 194 da Constituição. Não existia o Sistema Nacional da Seguridade Social, como é chamado na Lei 8.212, a Lei de Custeio da Seguridade Social, um sistema abarcando em harmonização
as 3 áreas: Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública. As 3 áreas já existiam, mas não um sistema de Seguridade Social para a proteção do povo brasileiro, interagindo e intercomplementando essas 3 áreas. Então, a criação da Seguridade Social, com essas 3 áreas que já existiam antes da Constituição, é fruto da nossa Constituição Federal de 1988. Então, a questão, evidentemente, foi a questão considerada certa. Vocês estão vendo o parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal de 88. Esse parágrafo único, ele apresenta para nós objetivos a serem alcançados pela Seguridade Social brasileira. Esses objetivos, eles são tratados pela respectiva doutrina previdenciária como verdadeiros princípios da Seguridade Social. Tecnicamente, um princípio e um objetivo não é a mesma coisa em direito. Aliás, embora seja procurador federal da Previdência Social, formado em Direito, nosso curso, peço até venha aqueles alunos que têm formação jurídica, mas eu parto da premissa que todos não têm para poder ter a melhor didática possível. Então, elementos básicos de interpretação de norma jurídica são passados. Então, o objetivo não se confunde com o princípio, mas aqui é a mesma coisa. Se cair na sua prova, é objetivo da Seguridade Social ou é princípio da Seguridade Social, estaremos tratando aqui do parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Só que esse tema não é desta primeira aula, né? As nossas aulas não têm um tempo mínimo ou máximo fixo. Para a melhor didática, eu resolvi fazer a divisão observada da carga horária mínima total que vocês contrataram. Essa parte dos princípios e objetivos da Seguridade Social será a temática da segunda aula. Não esqueçam de fazer, praticamente não tivemos legislação aqui na primeira aula, mas o estudo pela sinopse e resolução de questões, mas a densidade maior teremos aí na segunda e na terceira aula, dentro dos princípios e objetivos da Seguridade Social. Façam a composição de estudo, aula, texto doutrinário, legislação e resolução de questões, porque vamos repetir aí, tivemos centenas de alunos aprovados nos últimos 2 concursos do INSS. Um abraço para você e até a segunda aula, que vai ter a temática Princípios ou Objetivos do Sistema Nacional da Seguridade Social.